10 mudanças que eu fiz que transformaram minha vida depois que eu comecei a ler a Bíblia e principalmente a estudar a Bíblia, né, não só ler, né. Eu sempre fui uma pessoa que viveu no automático, que viveu sem propósito. Eu não tinha disciplina nenhuma. Na verdade, eu tinha disciplina sim, eu só concentrava minha disciplina em coisas erradas, na verdade. Eu não tinha disciplina ali na leitura, nos estudos e no meu propósito. Então eu só vivia reagindo às coisas e seguindo a vida. Eu vivia pelo prazer imediato, eu vivia pelo estímulo, pela dopamina fácil. Isso você já entende, como videogame, pornografia, mulherada, drogas. Então a minha adolescência e juventude foi assim, mesmo eu tendo o conhecimento. E eu achava que isso era a vida, porque as referências que eu tinha, as influências que eu tinha, o ambiente que eu frequentava, isso era normal. Isso era até legal, a gente fica até sendo descolado, não, a gente é descolado, a gente fazendo isso. Mas só que isso estava fazendo eu ficar travado, eu não crescia, chegava num limite e parava, nunca conseguia concluir alguma ideia, nunca conseguia concluir um projeto, o relacionamento também não concluía. E quando eu percebi que isso estava me afastando de me tornar o homem que eu queria me tornar, eu sempre tive ambição, sempre tive vontade, sempre tive desejos e sonhos, mas essa forma que eu vivia não estava me ajudando. Aí, de alguns anos pra cá, que eu comecei a levar a sério a Bíblia, pesquisar, não só ler, porque antes eu lia a Bíblia e lia, e uma vez por ano. Aí eu comecei a ler e anotar, ler e pesquisar, ler e perguntar para as pessoas que manjam ali, para eu entender melhor, a minha vida começou a transformar. E nesse vídeo eu montei 10 hábitos, 10 coisas que eu fiz de acordo com a Bíblia, que transformou minha vida, transformou meus hábitos, transformou minha maneira de pensar, transformou meus relacionamentos, transformou a minha carreira profissional também. E inclusive eu consegui me livrar dos meus hábitos ruins, dos meus vícios, por conta dessas passagens que eu fui lendo, fui refletindo e li várias vezes. E eu vou trazer aqui para vocês em forma de lista e vou citar também os versículos e tudo mais. E lembrando, eu não estou falando aqui de religião nem nada não, tá? Eu estou lendo aqui a Bíblia e o que Jesus ensina pra gente, Deus ensina pra gente. E eu separei aqui um versículo para iniciar esse vídeo, que é Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também separei aqui Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você quer mudar a sua vida, você vai ter que mudar o ambiente, você vai ter que mudar a sua mente e você principalmente vai ter que mudar seus hábitos. Então, bora lá. Primeiro, não é um top 10, tá? Não é nada não, eu só montei uma lista mesmo para ficar fácil da gente comunicar aqui. Mas o primeiro, parei de viver por motivação e comecei a viver por disciplina. A motivação, ela é uma emoção. O que que isso quer dizer? Aconteceu uma coisa muito boa na sua vida, você fala: "Nossa, eu tô motivado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botar a chapa". Ou às vezes aconteceu uma coisa muito ruim, você fala: "Não, não quero mais viver isso, eu vou". Isso é emoção, entendeu? E quando tiver tudo morno, você vai ter que tomar decisão, que é a disciplina. Disciplina é decisão, porque você não pode ficar refém do seu humor, se você tá bem, se você tá animado, se a pessoa te respondeu, se isso, aquilo. Disciplina é você fazer independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. E em Gálatas 6:9, que inclusive é um versículo que eu já trouxe num vídeo anterior, fala o seguinte: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, senão desfaleceremos". E eu entendi isso, que Deus ele não abençoa a empolgação, ele honra a constância. Deus vai honrar quem faz o que tem que ser feito, porque quem faz o que dá na mente, o que quer, é criança. Se você é adulto, você tem que fazer o que tem que ser feito e você sabe que você sabe. Então, a primeira coisa é essa: não viva pela motivação, viva pela disciplina, tome decisão, você é adulto, cria vergonha na cara. Segundo, sobre dopamina, vícios e estímulos fáceis. Isso já é bem óbvio, bem na cara, que é o vício de celular, o vício de jogos, o vício de pornografia, o vício de mulherada, o vício de festa, o vício de todos os vícios, todos os estímulos fáceis que a gente tem, isso derruba a gente, isso coloca a gente pro buraco, suga a nossa energia. E a frase que ficou grudada na minha mente é: "Nem tudo que pode nos convém". Porque pode, você pode pegar seu celular e ficar vendo vídeo. Você pode ir lá, abrir o site lá e ver o vídeo proibido lá pra você.
Você pode baixar o jogo e ficar horas lá jogando, deixar de estudar, deixar de se cuidar, mas nem tudo lhe convém. E o versículo que eu separei aqui pra gente é 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse versículo é um tapa na cara para você aí, ó. O que que eu vivi? Às vezes, se você tá vivendo esse momento, cara, larga isso, você sabe que está te prejudicando. Ah, Gustavo, eu não sei como largar, como largar. Mude os seus hábitos. Facilita os seus hábitos bons e dificulta os seus hábitos ruins, tá? Tem vídeo aí no canal falando mais detalhado sobre hábitos, sobre ambiente e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia e que eu levo a sério pra caramba até hoje. E é o que fez eu criar atitude, né? Para eu largar essas coisas. 3, eu comecei a praticar o foco profundo, o foco de verdade. Não é aquele foco ali da empolgação, né? Que às vezes eu tinha o foco da empolgação, eu fazia uma parada dar certo, eu tinha uma ideia de um projeto. Durante 3 dias eu fazia, gastava toda a minha energia, o projeto, pô, em 3 dias parecia que eu tinha 1 ano de projeto. Mas aí no 4º dia eu já não quero mais, já desanimava, já não fluía bem. Em Eclesiastes 9:10 fala: tudo o que sua mão encontrar para fazer, faça-o conforme suas forças. E em Colossenses fala, inclusive foi do último vídeo também a gente falou isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. A gente tem que fazer pelo nosso propósito. E a gente tem que fazer isso para agradar a Deus. Porque quando a gente faz para agradar, né, as pessoas, a gente vai usar essa energia até um certo ponto. Porque na primeira frustração a gente vai desistir, na primeira desânimo vai desistir, na primeira pedra que aparecer no caminho você vai desistir. E depois que você pega o foco em alguma coisa, você fala, não vou abrir mão disso até dar certo. E deu certo, continua. Porque eu era profissional em fazer as coisas dar errado, entendeu? Eu fazia dar certo por um tempo e desistia, fazia primeira frustração, desistia, primeira dificuldade, desistia. Igual um exemplo que eu dei aí num dos últimos vídeos, eu tô focado demais nos projetos que eu tô atual, muito focado, tem meses que eu tô focado neles, que são projetos que foi acontecendo ao longo do ano, são evoluções de outros projetos, e é o projeto que eu tô dando a vida hoje em dia, e nesse processo apareceu uma oportunidade quase irrecusável. Proposta boa de dinheiro, proposta boa de várias coisas, mas só que ia fugir do meu foco, eu ia perder meu foco. Ia ser mais um projeto que eu ia abandonar para começar outra coisa milagrosa, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante que eu aprendi, que é focar. Se a parada é certa, a parada agrada a Deus, é certa, tem futuro, tem sentido, faz sentido para você, faz sentido ali também a análise de mercado, vamos dizer assim. Se faz sentido, continua, irmão. É isso, você tem que fazer o que tem que ser feito. Cuidado com a distração, cuidado com os outros caminhos que vai aparecendo, você vai acabar se perdendo e não vai concluir nada. O 4, eu comecei a ajustar a minha rotina. Comecei a levar a sério a minha rotina. Eu virava à noite o videogame, virava à noite em rolê na rua, bebendo, com mulher e tal, e achava que estava tudo bem. Achava que isso era normal. Não, eu sou jovem, tem que fazer isso mesmo. Todas as influências que eu tinha era isso mesmo. Não, tem que curtir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E esse estilo de vida, de dormir tarde, acordar tarde, isso suga a sua energia. Você não consegue ser produtivo. O corpo não aguenta, independente se você é jovem ou não. E eu separei aqui 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. É um pouco mais longo, ó. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual vocês receberam de Deus, o que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Você se alimentar bem faz parte disso que eu estou falando aqui, desse 4 aqui que eu estou falando, tem a ver com você se alimentar bem, alimentar comida de verdade, no horário certo, quantidade certa, você dormir no horário certo, na quantidade certa, você se disciplinar em questão de horário, cumprir seus horários, fazer tudo certinho, cuidar da mente, alimentar sua mente com conteúdos bons, alimentar seu corpo, sua mente com hábitos bons. Isso tudo agrada a Deus. Então, quando eu comecei a entender isso, levar a sério, hoje em dia eu sou extremamente chato com horários, com disciplina. Eu acordo. Um dia eu vou fazer um vídeo só da minha rotina pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu acordo no horário certo, tomo meu café, vou treinar, chego do treino, já tomo outra refeição, trabalho até na hora do almoço,
outra refeição, trabalho, outra refeição, trabalho, outra refeição. Às vezes eu tiro um tempo da noite para estudar ou para ver a minha namorada também, às vezes, mas a maior parte do tempo à noite eu estou estudando ou eu estou trabalhando de novo, entendeu? E vou dormir e rotina, sábado e domingo é a mesma coisa. Sábado e domingo eu não tenho trabalho assim, mas eu tenho o canal do YouTube, eu tenho outros projetos que eu vou tocando também no sábado e no domingo. Então eu não paro de trabalhar, eu estou na fase insana. Mas o meu descanso de 8 horas eu não tiro. Dá 10 horas da noite, já estou deitado. 9 horas da noite, já estou me preparando para dormir. Aí para mim continuar minha rotina, para mim dormir bem. Não adianta também eu trabalhar do teu lado e não descansar, entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que levar a sério. O seu corpo, sua mente é muito importante. Não é só o espiritual, não é só ler a Bíblia e orar e ir para a igreja, não. Você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente também é prioridade. Fechou? E o 5 é sobre aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com ansiedade, aprender a lidar com o emocional, né? Eu vivia no 880. Conhece esse termo 880? Ou eu era muito insano ou eu desapegava. Então, quando tinha uma parada muito ruim, ou eu explodia de nervoso, ou eu explodia para tomar decisão sem pensar na impulsividade. Inclusive, ó, olha aqui, eu tenho um monte de tatuagem, um monte. E tipo assim, eu não me arrependo, vamos dizer assim, arrepender eu não me arrependo não, porque já tá aqui, eu vou morrer assim. Todas as minhas tatuagens eu fiz no impulso, todas. Ah, vambora, rolê, no meio do rolê, vamos fazer isso aqui. Pô, eu gostei dessa música, eu vou tatuar. Gostei desse desenho animado, eu vou tatuar. Então, isso é a maior prova da minha impulsividade para mostrar para vocês que eu era muito bom nisso. Eu era bom nisso, em fazer coisa ruim. E eu separei um versículo aqui, que é Tiago 1, 19 ao 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira humana não produz justiça de Deus. Toma essa, entendeu? Porque quando a gente toma uma atitude na impulsão, a gente não está agradando a Deus. Por isso que a gente tem que ser tardio para tomar algumas decisões. A gente não pode responder na hora, tem coisa que a gente não precisa responder na hora. Óbvio, vai ter situação ou outra que você tem que resolver rápido e tudo mais, mas a maioria das coisas não são assim. Pô, pensei em fazer uma tatuagem. Pô, pensa bem. Fica uma semana pensando pelo menos, ou mais. Pô, eu tô pensando em fazer tal coisa, em viajar, em gastar meu dinheiro. Pensa bem. Tô pensando em comer esse doce aqui. Calma, respira. Será que você tá com vontade de comer doce mesmo? Ou é só impulsividade ali pra você comer esse doce? Então isso é muito importante. E eu aprendi muito isso, a lidar com a ansiedade, a lidar com os impulsos. Esse, de tudo que eu tô falando, pra mim, esse é o mais hardcore pra mim, entendeu? As outras coisas eu consegui largar de boa, muita coisa eu aprendi rápido, entendeu? A parte da disciplina ali, dos horários, eu aprendi rapidinho. Isso é a parte que eu mais apanho até hoje, que eu tô ainda lutando, sempre. O 6, sobre produtividade. Nem tudo é trabalhar muito, é trabalhar certo. O trabalho inteligente sempre vai vencer o trabalho duro. O trabalho duro ele é importante, você ter ali uma certa fase da sua vida, alguns momentos ali você vai ter que se esforçar um pouco mais, você vai ter que quebrar a cabeça um pouco mais, mas o trabalho inteligente sempre vence o trabalho duro. E em Mateus 6,33 fala o seguinte: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, tá? E eu vou acrescentar aqui também com Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Isso tem um pouco a ver também com a impulsividade, entendeu? Às vezes é você saber se organizar ali. Às vezes um trabalho que era para você fazer hoje, você deixou para amanhã. E que isso quer dizer? Isso tem a ver um pouco até com impulsividade, com questão de organização. Você saber otimizar o seu tempo certinho, você otimizar o seu trabalho, aprender ferramentas que vai facilitar o seu trabalho. Você tem ferramentas para facilitar seu trabalho e você não trabalha, irmão, não adianta. Ah, eu sou disciplinado, ah, eu sou dedicado, ah, eu tenho força de vontade, eu sou humilde, eu sou aquilo. Mas se você não está usando as ferramentas para facilitar o seu trabalho, você está sendo burro. Se hoje em dia você tem inteligência artificial para fazer imagem para você, se você tem inteligência artificial para organizar texto para você, se você tem ferramenta para você anotar suas tarefas, se você tem uma agenda que chega notificação para você no celular e você não usa, você está sendo burro. Vai ter gente pior que você fazendo mais. Então, isso é uma coisa que eu aprendi também com a Bíblia. E o 7, eu melhorei a minha saúde mental depois que eu mudei
os conteúdos que eu assistia. Eu sempre gostei de assistir YouTubers. Eu assisto YouTube desde meus 11 anos de idade, desde 2011 por aí. Então eu assistia muitas coisas aleatórias. Então, né, eu já peguei essa época de YouTuber Teen, peguei época de challenge, de sei lá o quê. Inclusive eu fazia vídeo nessa época também. Então eu sempre gostei desses conteúdos assim supérfluos, entendeu? E eu acompanhava essa galera que não passava conhecimento nenhum. Então, pô, como que eu ia crescer minha mente, minha mentalidade assistindo esse tipo de conteúdo, né? Então, se você fica consumindo, eu não sei se citar nomes dá problema e tal, mas se você fica consumindo esses conteúdo de fofoca, esses conteúdo de briga, de treta e tal, você está alimentando sua mente para coisa nada a ver. Então, depois que eu tenho que consumir conteúdos bons, que aí sim eu vou ter uma mentalidade boa, a chave virou também. Porque até músicas, eu não escuto mais música secular. Eu chego até a escutar algumas músicas seculares, depende muito da letra. Eu pesquiso a letra, ver se a letra é uma letra legal ali, de incentivo e tudo mais. Aí eu escuto, mas até música eu parei de escutar músicas assim, acompanhar pessoas nada a ver. Se eu vejo ali que a pessoa postou um negócio nada a ver, eu já paro de seguir na hora. Então, tipo, eu tô filtrando muito o que eu tô consumindo. E um versículo que diz muito isso, que é Salmo 1 ao 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Esse salmo aí tem a ver com o que eu falei agora. Então, não adianta você estar num ambiente ruim. Você quer ser uma pessoa boa, mas está num ambiente ruim, você vai ser fruto do meio ali do ambiente. Se você quer ser uma pessoa boa, mas só escuta música que fala besteira, você vai ficar, vai ter esse nível, entendeu? Você quer ter um relacionamento, mas só escuta música de solteiro, de bagunça, de droga, de festa, você vai fazer alguma coisa ruim, cara. Então, cuidado com o que você consome, com o que você escuta, que isso vai te atrapalhar, entendeu? O 8 é um pouco menor aqui, que é um pouco sobre autocontrole, né? Um pouco sobre tomada de decisão, um pouco sobre você se respeitar. Provérbios 3, 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uma dica que eu sempre dou, sempre que você for tomar uma decisão, você pensa assim: Jesus faria isso? Deus se agrada com essa decisão que eu estou pensando em tomar? Pronto, aí é com você. Essa é direta e reta. Essa é com você, tá? Anota essa e é com você. Esquece. 9. Hábitos sem se punir. O que que eu quero dizer com isso? Eu deixei de achar que mudança era me odiar. Falando, nossa, eu odeio isso que eu faço, esse hábito é muito ruim. Isso aqui, nosso Deus, nosso Deus. Tipo, quando a gente começa a se vitimizar, se odiar, a gente não vai resolver. A gente tem que entender que a mudança é se alinhar, se ajeitar. É caiu, levanta, melhora. Não é você se odiar, se vitimizar. Porque se você se vitimizar, você vai continuar cometendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro, cometendo o mesmo erro e não vai tomar decisão. Em Provérbios 24:16 diz o seguinte: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os perversos tropeçam na desgraça. É pesado, né? É pesado. Mas essa é a verdade, não importa quantas vezes você caiu, você tem que levantar. Obviamente, quanto mais você cai, mais consequência vai ter. Isso é fato da vida. A vida também não é um morango, não. Mas toda vez que você errar, que você se sentir errado, respira, ora, dificulta seu hábito ruim e segue. E o 10º aqui, para mim, de tudo isso que a gente falou, esse é o ponto que você mais tem que botar em prática agora, que é a mudança de ambiente. É com a mudança de ambiente, se você levar isso a sério, tudo isso que eu falei sobre autocontrole, impulsividade, hábitos, vícios, tudo isso vai facilitar quando você mudar de ambiente. Porque o ambiente, ele é um gatilho, um combustível para o seu desenvolvimento. Então, se você está num ambiente ruim, ele vai te impulsionar para coisas ruins. Se o seu ambiente é bom, ele vai te impulsionar para coisas boas. Então, mudar de ambiente é você sim abrir mão de pessoas, abrir mão de lugares que você vai, por exemplo. Tem gente que na própria casa, né, não é um ambiente bom.
Às vezes o pai, a mãe é uma pessoa que joga você para baixo. Então, irmão, junta um dinheirinho aí e mete o pé, vai viver sua vida. Ah, meus amigos aqui só me joga para baixo, troca de amizade. Pô, meu trabalho aqui, as pessoas não me respeitam, não sei o quê, troca. Troca de ambiente, o ambiente é o que vai mudar tudo, irmão. Leva a sério a questão do ambiente, leva a sério, porque o ambiente vai te moldar. Às vezes você é uma pessoa boa, mas você está no ambiente errado. Esses pensamentos ruins que você está tendo é por conta dos ambientes que você está frequentando. As pessoas que estão nesse ambiente, se tem 5 cabaços, você é o sexto. Desculpa o termo, mas é a verdade. Se tem 5 pessoas campeãs, vitoriosas, você vai ser o sexto. Se tem 5 pessoas pobres, você é a sexta. Se tem 5 milionários, você vai ser o sexto milionário. Então se força a mudar de ambiente, se força a trocar essas amizades que tá te afundando, porque é isso que vai fazer todas essas coisas que eu falei aqui para você dar certo. Eu igual falo, gente, não adianta você ficar lendo a Bíblia, não adianta você ficar indo para a igreja orando, se você não muda seu ambiente, se você não toma essa atitude de mudar de ambiente, entendeu? Se o ambiente está te atrapalhando, muda. Não adianta ficar lamentando, lamentando, esperando o momento certo. Muda de ambiente. Vai mudando ali, ó, já para de falar com essas pessoas, já bloqueia isso, já para de consumir esse conteúdo, que vai melhorar. A vida vai melhorar você fazendo isso, de fato. E essa questão do ambiente, eu separei aqui, ó, 1 Coríntios 15:33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Como eu disse na minha história, eu sou uma pessoa que eu fui criado na igreja, eu fui criado com os princípios cristãos. Mas os ambientes que eu me coloquei, eu que estava errado sendo cristão. Então, o ambiente molda a gente. Então, mesmo eu sendo uma boa pessoa, uma pessoa cristã, eu estando num ambiente ruim, eles vão fazer minha mente. Não vou chegar lá para salvar e mudar a cabeça de todo mundo. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Então, se força a estar em ambientes bons. Se força a estar com pessoas que falam coisas boas. Cuida mais do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua espiritualidade, tá? Que Jesus, ele abençoa a organização. Jesus abençoa a ordem. Ele honra quem é dedicado, quem é consistente, tá? Jesus não honra quem é bagunçado, quem tá no ambiente errado. Então dá tempo. Se você está vendo esse vídeo, você está tendo uma oportunidade grande de mudar a sua vida. Se o celular facilita os seus hábitos ruins, pô, deixa ele longe de você, evita usar ele nos momentos que não é para usar. Se você cai na pornografia antes de dormir, joga o celular longe antes de dormir. E as amizades que você tem só fala coisa pejorativa, só fala besteira, para de conversar, sai desse grupo, para de seguir essa pessoa. Se essa pessoa que você segue só fala de treta, só fala de coisas que não vai agregar nada para sua vida, para de seguir. Para que você está fazendo isso, cara? E para a gente finalizar, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não fiquei mais religioso, entendeu? Longe disso. Eu comecei a ficar mais intencional. Eu ainda estou no processo. Muitas coisas eu estou me adaptando, muitas coisas eu estou mudando ainda, muitas coisas eu estou apanhando ainda para fazer, mas eu já saí do automático, eu já saí da bolha. Então seja intencional, não viva no automático, seja intencional, faça as coisas com intenção. Você vai ver que tudo vai mudar. E agora um versículo para finalizar é Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, se você está aqui ouvindo eu, aprende, anota e leva para sua vida isso e ensina para alguém também. Entendeu? Já ensina, manda esse vídeo para alguém e fala, ó, aprende isso também que eu estou aprendendo, me ajuda aí, vambora. E leva a sério você, corpo, alma e mente. Coisas que você tem que trabalhar. Leva isso a sério, que Deus vai honrar. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, que todo sábado, meio-dia, tem vídeo aqui para vocês. Faça o vídeo com o maior carinho, divulgando a palavra do Senhor, divulgando a minha experiência, para poder estar transformando vidas e incentivando vocês aí a ter hábitos bons, a ter disciplina e, principal, seguir Jesus. Deixa um comentário aí, qual é a maior dificuldade que você está tendo, bora conversar, bora trocar essa ideia, vamos usar o chat aí, os comentários como um chat, bora trocar ideia que eu respondo a todo mundo e que Deus abençoe vocês.